Eu queria orar com vocês. Feche os seus olhos aí, nesse momento, assentados mesmo. Estende as suas mãos, assentados. Glória a Deus, aleluia. Comece a agradecer a Deus. Vamos lá? Já que nós vamos falar sobre ansiedade, talvez um dos primeiros recursos que a gente pode usar é a gratidão. Porque geralmente alguém ansioso tem em algum momento uma incapacidade de reconhecer algo positivo por estar concentrado sempre em algo negativo. Então comece a agradecer a Deus pelas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. 2 minutos, faça uma oração de gratidão. Deus é bom. Pastor, as coisas não estão da forma que eu quero. Isso não altera. Deus é bom. As coisas não começaram como eu quis. Deus é bom. As coisas não terminaram como eu quis. Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Comece a orar. Isso. Abra os seus lábios, vai falando com Ele. Vai se entregando a Ele, vai derramando o seu espírito diante dEle. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, te exaltamos, ó Deus, te bendizemos por tanto amor derramado nos nossos corações, por tanta graça ministrada, Senhor, sobre nós. Somos gratos, ó Deus, até aqui, porque o Senhor não falha. O Senhor não falha. Vai dizendo isso: o Senhor não falha na minha vida. Deus não falhou, irmãos. Não terminou como eu quis. Deus não falhou. Deus não falhou. Pai, nossa vida está nas tuas mãos. Nossa vida está diante de ti. Todo o nosso ser, Pai, está diante da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e reconhecemos o teu cuidado, hoje e para todo sempre. Pai, que o Espírito do Senhor derrame nesse ambiente uma unção de libertação. É o que nós queremos declarar aqui nessa noite, uma unção de libertação. Ó Deus, uma palavra que venha como espada, meu Deus, para poder dividir juntas e medulas, separar corpo, alma e espírito, ó Deus, e fazer com que as intenções do coração sejam divididas também. Pai, que todo mal, Deus, seja quebrado pelo poder do Evangelho. Libera nessa noite, libera nesse lugar, libera nesse ambiente, Senhor, toda graça que precisamos. Toda graça que precisamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça encha esse lugar. E em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, que milagres aconteçam, que julgos sejam quebrados, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém. Pega a tua Bíblia, abra no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Amém. Irmãos, o tema desses dias que nós vamos estar falando aqui no mês de março, nessas próximas quartas, o centro desse tema é a ansiedade. E esse texto ele fala claramente sobre isso. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Mas de alguma forma aqui eu vou perguntar, e eu acredito que todos, inclusive eu, quem aqui em algum momento você foi tomado por esse sentimento? Levanta a mão. Gente, totalmente não. E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que, quando a gente fala sobre as questões da ansiedade, essa primeira mensagem terá como tema o fato de nós criarmos defesas quanto a isso. O primeiro ponto que é importante a gente entender é que não tem nada de errado em sentir a ansiedade. Pastor, como assim? Eu vim aqui com o propósito de me libertar disso, e aí você vai entender quando que alguém precisa de libertação disso, e como que a gente vai entender que não há nada de errado nesse sentimento quando se trata
de algo relacionado a afetos na nossa alma. Então, quando que não há nada de errado em sentir ansiedade? Por exemplo, aqui você recebe um convite para trabalhar numa empresa, para fazer uma entrevista de trabalho, ou você vai ter uma oportunidade de fazer uma viagem, ou você vai ter uma oportunidade de conhecer algo novo, enfim, é natural e existe. O que eu quero dizer para vocês inicialmente é que existe uma certa ansiedade que é natural as pessoas sentirem. Amém? Por exemplo, eu estava vindo para cá para pregar e eu estava ansioso. Pastor, você estava ansioso para pregar sobre ansiedade. Mas não é algo que me controla, não é algo que me domine, não é algo que compromete o que eu vim fazer. Essa é a questão, é totalmente natural. De repente você tem uma programação, você está preparando uma festividade familiar, é uma surpresa para um filho, então você tem toda aquela expectativa, você tem toda aquela ansiedade. Biblicamente, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, você vê até o apóstolo Paulo com alguns textos onde ele expressava ansiedade quando se tratava das igrejas que ele cuidava. Então, até certo ponto, você entende que existe uma ideia de ansiedade que é comum, que é natural na nossa vida diária. E por que existe isso? Porque nós temos uma alma sujeita a receber os afetos que provocam esse sentimento. Diga para o seu irmão assim: você não é uma pedra de gelo. Fala aí, foi Deus que te fez assim, sujeito a emoções e sentimentos. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Interessante, né? Não andeis ansiosos. Ele não nega a existência, muito pelo contrário, quando ele fala não andeis ansiosos, automaticamente ele está falando que existe ansiedade, só que você não pode andar nessa condição. Então, se de alguma forma nossa alma está sujeita a sentir isso, por qualquer motivo que seja, a ideia de Jesus é o seguinte: isso existe, é comum, faz parte de um mundo decaído em si. Sim, ansiedade não é algo que veio do céu para os filhos e para as filhas de Deus. Ansiedade nada mais é do que o resultado de uma queda humana. Então, o fato da alma humana ter se corrompido por causa do pecado de Adão, ela se tornou sujeita, passiva a acessar e experimentar todos os tipos de sentimentos possíveis, principalmente sentimentos ruins. O homem não foi criado para poder sentir isso, mas após a queda, a alma dele passou a captar isso também, a captar esse tipo de coisa. Então Jesus diz: não andeis ansiosos. Então, ao recomendar isso, ele não está anulando a existência disso, ele não está anulando a existência dessa questão, mas ele está dizendo: não caminhe nisso. Não deixe isso movimentar a sua caminhada, não deixe isso governar os seus passos, não deixe isso tomar a sua vida. A grande questão é que nós estávamos até falando sobre isso no domingo, que quando nós olhamos para certas coisas como a ansiedade, nós queremos tratar a solução da ansiedade como algo que deveria ser inexistente. Preste bem atenção nisso. Você não vai resolver essa questão olhando para a ansiedade como algo inexistente. Por que não? Porque a sua alma existe. Se a sua alma existe, ela vai captar esse tipo de sentimento de alguma forma, de alguma maneira. Então não olhe para a ansiedade. A solução desse problema não é olhar para isso como algo que nunca deveria existir. Não é a inexistência do problema, é o governo sobre o problema. A grande questão não é eu entender isso não deveria existir para que a minha vida fosse resolvida. A questão é, eu deveria governar isso para que a minha vida fosse resolvida.
Olhe para mim, preste atenção, tem muita coisa na nossa vida que só vai ser resolvido não com a inexistência, mas com o governo. Amém? Diga aí para quem está do seu lado, olhe nos olhos dele e fala para ele assim, tem coisas que vão existir sempre, e você vai resolver isso com o governo. Por isso que por mais que a nossa alma, ela existe para captar essas coisas, essas emoções, a gente precisa entender que existe algo que governa a nossa alma, que é a nossa natureza espiritual, que é a nossa vida da fé. Então nunca encare a ansiedade assim de uma forma, isso precisa acabar, porque isso é uma existência, é uma nuvem que existe no céu da terra. Você só não deve andar debaixo disso, você não deve deixar os seus passos serem dominados por isso. Então, quando Jesus diz não andeis ansiosos, ele estava falando assim, não andem preocupados. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos, quem aqui nunca teve preocupação? É possível não preocupar? Olha para a sua vida, é possível viver uma vida sem preocupar? Não é, gente. É sim, ele disse que é. Quantos anos ele tem? Ele tem 5, né, Fabiano? 4 anos. 4 anos e sem preocupar, gente. Ele virou, é sim. Ai, gente, eu vou te falar, eu acho que isso daí ele é profeta. É possível viver sem preocupar? Você tem filho, é possível viver sem preocupar? Você tem negócios, é possível viver sem preocupar? Você mora num país onde muita coisa nos preocupa, em geral, tudo que você olha, onde você está, parece que exala preocupação. Agora, uma coisa, irmãos, é a preocupação como resultado, como fruto de responsabilidade. Uma coisa é quando você eu estou preocupado porque eu sou responsável por isso. Outra coisa é aquela preocupação que domina todo o seu ser num nível que mexe com as suas emoções, sentimentos, pensamentos, intelecto, que compromete os seus passos. Então você começa a andar na preocupação, você começa a andar na ansiedade. Por isso que Jesus diz, não andeis, porque isso fala de uma forma de andar, uma forma de caminhar, uma forma de conduzir a vida. E a vida passa. Às vezes 1 ano andando assim, 5 anos andando assim, 10 anos andando assim. Então uma coisa é a preocupação como fruto de responsabilidade. Você é responsável pelo seu filho, então você preocupa com o teu filho, com os cuidados que ele precisa ter, com o que ele está assistindo, com o que ele está vendo, mas não é algo que te consome, que modifica o seu caminhar. Então quando Jesus fala sobre isso, ele está falando exatamente dessa questão. Seria tolice você viver uma vida irresponsável, sem olhar para as coisas e não se preocupar dentro dos limites coerentes. E essa ausência dessa preocupação saudável, nada mais é do que uma responsabilidade que faz parte do seu caráter. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, é que a gente não negligencia a existência disso, porque a cura não está, a libertação não está na negligência da existência da ansiedade, mas a cura está no governo desse sentimento existente. Isso existe, mas eu governo. Isso existe, mas eu controlo. Isso existe, mas eu domino. Isso existe, mas não mexe no meu caminhar. Amém, meus irmãos? Então quando a gente fala sobre essas questões da ansiedade hoje, a gente parece que vê que é algo tão comum, presente, nada mais é do que, vamos dizer assim, a emoção oficial da nossa época. Então estamos todos ansiosos, estamos todos preocupados, estamos todos envolvidos, irmãos, e entendam uma coisa,
Ansiedade é uma preocupação, ansiedade ela existe desde que existe gente. Nos tempos bíblicos, a recomendação bíblica, Jesus disse: não andeis ansiosos, é porque na época de Cristo já existia. O profeta Elias, irmãos, foi tomado de tamanha ansiedade, e aquilo consumiu ele de uma forma tão grande, comprometeu o caminhar dele, que ele chegou a fugir e pedir para Deus a própria morte, porque uma coisa foi desencadeando outra, um sentimento de ansiedade, vai gerando sentimento de fuga, que vai gerando pânico, e daqui a pouco a pessoa não vê outra saída a não ser morte. O profeta de Deus, o profeta Elias. E aí, olha para mim, presta atenção, a gente tem uma forte tendência de querer espiritualizar certas coisas. Se a gente espiritualizar tudo, por que o profeta, o homem espiritual, estava tomado por isso? A gente precisa ter a ideia, irmãos, de que isso existe de uma forma natural, precisa ser curado, precisa ser tratado, e não há impossíveis para Deus. Mas não negligencie a autoridade e o governo que Deus nos dá sobre isso. Então hoje a gente vê essa situação como algo assim, é o sentimento da época, é o sentimento oficial, e isso existe desde os tempos bíblicos. A grande questão é que a gente vive num ecossistema, preste bem atenção, a gente vive numa época, se você, por exemplo, aqui é nascido há mais de 50 anos, 60 anos, 30, 20 anos, talvez, vamos pegar aí, talvez de 30 anos para trás, talvez o ecossistema, sabe, irmãos, do mundo não potencializava tanto, não nutria tanto a produção da ansiedade como hoje. Por exemplo aqui, um grande fabricante de ansiedade, isso aqui, ó. Sabia? Quem sabia? É um grande produtor de ansiedade. As próprias luzes dessa tela mexe com você. Então todo o sistema do mundo, toda essa nós habitamos num mundo onde tudo que existe, a mídia, as informações, tudo que existe potencializa esse sentimento, e o tempo todo nós estamos absorvendo situações dentro desse ecossistema que me faz sentir cada vez mais ansiedade. Por quê? Porque eu preciso ter, porque eu preciso fazer, porque eu preciso atender expectativas, porque eu preciso conseguir, porque eu tenho essas referências aqui, eu preciso ser igual, e assim por diante, principalmente na geração de crianças e jovens, principalmente. E aí tudo começa a ser produzido, tudo começa a crescer dentro de uma forma desenfreada. A dimensão da ansiedade cresce dentro de nós, porque o ecossistema alimenta o crescimento disso. Alimenta. E aí esse sentimento fica muito bem claro. Esse sentimento fica muito exposto dentro da nossa vida. Mas como que eu sei que eu tenho isso? Né? Pergunta para o seu irmão, como que você sabe que você tem ou não tem? Quem aqui, irmãos, já sentiu, por exemplo, que você fica apreensivo com relação ao futuro? Meu Deus, e agora? Alguém? Como é que vai ser meu futuro? Acende a luz, viu? Insegurança, preocupações excessivas, e eu estou falando tudo isso, irmãos, inquietações, temores, num nível aonde o seu corpo reage. É ou não é? Eu me lembro de uma vez que eu tive crises de ansiedade, e no meio dos meus dedos começou a sair umas alergias, irmãos. Porque alguém já teve isso assim também? Saiu. Pastor, você já teve isso? Irmão, já, irmão.
Tive um monte de trem. Por que que isso acontece? Porque o corpo em algum momento vai começar a te dar respostas. O corpo em algum momento vai começar a te dar informações muito claras a respeito do que está acontecendo com você. O corpo em algum momento vai começar a deixar bem claro algumas situações físicas, algumas situações da sua alma, irmãos, que são totalmente resultado de ansiedades. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter na nossa mente, ter no nosso coração, o quanto isso é sério nesses dias. E aí você começa a pensar, o que mais que pode mostrar? Quem aqui já andou assim, sempre num estado de alerta, parece que vai acontecer alguma coisa, você está sempre em alerta. Alguém? Você está sempre assim, nossa, vai acontecer alguma coisa. Você está andando, parece que tem alguém te seguindo. Você não tem paz para entrar dentro de casa, está sempre em alerta. Você está sempre pronto para fugir ou para brigar com alguém? Alguém? Assim? Você está sempre pronto, irmão, você está assim pensando, se ela me falar isso, eu vou falar isso, isso e isso. E se ela falar isso, 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 eu também vou falar isso, isso, isso. Você já programa a briga. Quem programa a briga? Eu sei. Você programa tudo isso. Você está pronto. O que mais, pastor? De repente, no meio de tudo isso, você sente o seu coração acelerar, seu coração bate, taquicardia. De repente, irmão, são sintomas, emoções. Qual a diferença de uma emoção para um sentimento? A emoção nada mais é do que um resultado físico, orgânico, uma reação do seu corpo diante de todas essas pressões que você ouve, que você escuta, que você vê, o seu corpo reage. Pressão sanguínea sobe, o corpo fica sempre debaixo de tensão. Já sentiu aquela vez, parece que o seu abdômen fica sempre assim pressionado, você não está nem conseguindo respirar, quando você vê, nossa, por que eu estou tão tenso assim? Tensões. Você aumenta, irmãos, a transpiração, e aí você vai até fazer um exame, vou lá fazer como é que chama aquele exame que os médicos pedem quando você vai fazer um exame? O primeiro, um eletro. Não sai nada no eletro, irmão. Não sai nada. Às vezes vem fraqueza, por causa de todas essas tensões, por causa de tudo isso a pessoa sente fraqueza, incapacidade de relaxar, essa pessoa fica comprometida no tocante à atenção. Isso mesmo, de repente eu estou pregando aqui, mas a sua ansiedade, as suas preocupações impedem você de ter atenção àquilo que está sendo ministrado, e não apenas aqui, mas você não consegue se concentrar. E o fato de ter essa capacidade de concentrar também te leva a ter uma grande capacidade de esquecer as coisas. Esquece tudo. Não consegue se concentrar. Seu desempenho nas coisas em geral, no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, você começa a ter um declínio no desempenho das coisas que você faz na sua produção. Você não tem mais aquela capacidade de solucionar problemas, coisas que você era super capaz de fazer e que fazia, mas que fazia com muita facilidade, só que agora você se torna incapaz de fazer aquilo que era tão simples para você. Isso já mostra que todo o boleto da ansiedade já está chegando para você pagar. A conta está chegando. Sua comunicação fica comprometida, pânicos. Você começa a ter pânicos. Por que tudo isso? Porque estamos falando de uma preocupação excessiva, que vai chegar a níveis de medos esses que, na maioria dos casos, mais de 95% nunca irão acontecer, porque você cria na sua mente toda uma forma, todo um pensamento diante das coisas que a sua ansiedade te faz pensar
da maneira que aquilo irá terminar. E não vai terminar. Tem gente que dá dor de cabeça forte relacionada a isso. Então, meus irmãos, tudo que a gente está falando são sinais. Por quê? Porque o nosso corpo ele está interligado. Você não pode olhar para você apenas como um ser espiritual. Sim, somos espirituais porque temos a natureza de Deus, mas você também tem que olhar para a sua vida como alguém completo, inteiro, e a integridade do homem estar em ser um ser espiritual, em entender que ele tem emoção, sentimento e vontade, e esse campo precisa ser preenchido, esse campo precisa ser correspondido, esse campo precisa ser respeitado, e o corpo também precisa ser respeitado. Olhar para você nessa inteireza, nessa plenitude. Então, apresentar esses sintomas dentro dessa introdução é para você entender basicamente que esse ecossistema que a gente vive produz todas essas coisas na nossa vida. Pastor, mas eu estou orando. Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia. Pastor, mas eu estou jejuando. Mas não respeita a alma. Porque a alma não é independente das questões espirituais. Ela não está desligada das coisas espirituais. A gente sabe que as coisas espirituais preenchem, cura, liberta a alma, mas nós precisamos entender a dar a porção que é devida para essa área. Você que anda esquecido aí, que está dando assim, de repente do nada você esquece das coisas. Qual foi a última vez que você tirou férias? Pergunta para o seu irmão aí, fala, qual foi a última vez que você tirou férias, meu filho? Já esqueci, pastor. Quando foi? Ei, deixa eu te falar. Talvez uma das coisas que eu mais negligenciei na minha vida ministerial foi descanso. Que eu mais negligenciei. Agora, descanso é princípio. Diga comigo bem forte, o descanso é um princípio, da mesma forma que o trabalho é um princípio. Se não fosse um princípio, Deus não descansaria, não construiria toda a sua obra em 6 dias, e o que ele fez no 7º? Descansou. Porque ele estava estressado? Não, porque ele queria estabelecer um princípio. Um dia de descanso na semana corresponde a 6 dias de trabalho. Então o que é mais poderoso, 6 de trabalho ou 1 de descanso? 12 meses de trabalho corresponde a 1 mês de férias, segundo a lei. Então veja bem, é como se 1 mês de férias potencializasse você a ficar 12 meses de trabalhando. Porque é o descanso que potencializa a sua alma. No Velho Testamento, o descanso era um dia, sábado. No Novo Testamento deixa de ser um dia e passa a ser uma pessoa, Jesus. Então, quando a gente fala sobre essa produção de defesas, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para toda essa condição, entender todos esses sintomas, entender tudo que existe, irmãos, e dizer assim: Senhor, eu preciso reconhecer que eu estou em excesso. Porque o problema da ansiedade não é a existência, o problema é quando ela excede e domina seu caminhar. Ela excede e domina o seu caminhar. O que mais, pastor, sobre essa questão? O que isso mexe comigo? Como que isso compromete a minha vida? Você sempre vai ter como consequência da ansiedade aquela sensação de não conseguir, uma sensação de impotência. Por quê? Porque você sempre vai olhar para situações como algo que vai te ameaçar. Uma pessoa que está num avanço de níveis de ansiedade alto, essa pessoa sempre também tem dentro de si uma ideia
de impotência quanto às suas capacidades. Segundo ponto, irmãos, essa pessoa que está em níveis de ansiedade altíssima, ele tem a sua autoimagem comprometida, aquilo a forma, a identidade dele. Em uma das semanas nós vamos falar sobre essa questão da identidade, a forma que ele se vê, a forma que ela se vê fica comprometida. Por quê? Porque uma pessoa muitas vezes pode estar ansioso, ansiosa por causa da visão que ele tem, o fato dele querer corresponder 100% a todo mundo. Sabia disso, irmãos? Uma expectativa que se cria em ser uma resposta para todos. Isso é muito comum quando você vê, por exemplo, jovens, adolescentes que começam na escola estudando e de repente a linguagem familiar da casa dele não é uma linguagem de elogio, não é uma linguagem de reconhecimento das suas capacidades, mas às vezes uma linguagem sempre de cobrança intensa. Então ele vai crescendo, tentando sempre corresponder à expectativa de alguém que está acima dele. Então ele sempre vai ter uma ideia, sabe do quê? De que ele nunca será suficiente, porque ele cresceu num ambiente onde ele sempre foi cobrado e nunca conseguiu atingir a expectativa. Sabe aquele menino que passa de ano, chega lá, mostra para o pai o boletim, o pai fala o quê? Não fez mais que obrigação. E aí ele desenvolve uma visão negativa de si. A autoestima dele fica muito comprometida. E isso é muito sério, irmãos. Às vezes a pessoa desenvolve problemas de ansiedade devido à separação, ou quando perde alguém, um familiar, um amigo, uma pessoa. E aí no meio desse rompimento, no meio dessa separação, a pessoa fica muito preocupada com relação ao futuro e fica sempre pensando, e agora, o que eu faço? E agora, e agora, e agora, e agora? E o fato de não conseguir visualizar alguma coisa, a ansiedade toma conta dessa pessoa. Muitas vezes desenvolve também quando você observa uma pessoa que tem as suas ideias e os seus valores completamente comprometido, ou talvez os seus valores são, vamos dizer assim, infringidos. Pastor, explique isso melhor. Imagina, você cria seu filho, você tem expectativa para o seu filho, você cria toda uma ideia para ele, profissional, familiar, e de repente você vê que os seus filhos, em algum momento, pegou uma rota fora daquilo que você pensa em termos de valores para ele. Porque a maioria de nós projetamos alguma coisa para os nossos filhos, sim ou não? E aí de repente o seu filho pega uma rota diferente daquilo que você projetou. Isso quebra você por dentro. E de repente você fica ansioso com relação ao futuro do seu filho. E aí nascem muitos conflitos. Por causa desses conflitos, pressões são desenvolvidas. E a ansiedade está lá. E aí vem medo do fracasso, medo do futuro, medo de guerra, medo na política, medo de rejeição, medo de ter um amigo, medo de ter uma amiga, medo de intimidade, medo até mesmo do dinheiro, medo do sucesso, medo de assumir responsabilidades. Medos, e medos, e medos, e medos. E medo começa com um sentimento que cria um ambiente para a habitação de um espírito. Medo começa com um sentimento que cria um ambiente para a habitação de um espírito, que a Bíblia fala do espírito do medo. Então, diante de tudo isso que eu mencionei até aqui, a gente vai olhando e vai vendo as pessoas sempre nessa expectativa de tentar se satisfazer. E nessa expectativa de tentar se satisfazer, o buraco da ansiedade só amplia. E aí você começa a ter necessidades, e com base nas necessidades, você começa também a desenvolver ansiedades, porque a gente olha para a nossa vida, a gente diz, eu preciso, eu tenho necessidades de sobrevivência, porque eu tenho que existir, eu tenho necessidades de segurança, eu tenho necessidades de carinho, eu tenho necessidades íntimas, eu tenho necessidades baseadas nas carências, eu tenho necessidade de estar autorrealizado.
Eu tenho necessidades de corresponder às pessoas, eu tenho necessidades baseado na minha própria identidade, necessidades, e aí só aumenta e só amplia os níveis de ansiedade, e daqui a pouco o que acontece? Sua mente está tão tomada por tudo isso, que você precisa de um remédio para desacelerar. Você está ligado no 220, e já não dorme. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, né? Aleluia. Dá um abraço ao seu irmão, fala assim, ainda bem que você... Fala, essa pregação não é para você não. Essa pregação é para o meu irmão do lado aqui, não é para mim não. E aí você já começa a ter reações físicas, reações psicológicas, reações sempre baseadas para estar na defensiva. E infelizmente você começa também a ter reações espirituais. Por quê? Porque baseado na ansiedade você não consegue nem promover uma vida de fé. Nem promover. Então o primeiro ponto para se criar defesas com relação a isso, é você reconhecer que existe. A ansiedade existe, eu não devo andar nela. E todo esse ecossistema que existe nesse mundo potencializa esse sentimento. Então, segundo ponto, você precisa entender a plenitude do seu ser. Você tem um corpo. Pastor, como é que eu faço para aprender a controlar a minha mente? Sabe, irmãos, a Bíblia é um livro tão rico, tão inteiro, e a Bíblia diz sobre o que nós devemos pensar. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porém eu quero te falar uma coisa, será muito difícil você estabelecer um governo de alma, um governo de pensamentos, um governo de sentimento, se você não aprender a estabelecer uma disciplina de corpo. Literalmente, irmãos, controlar e tomar conta do seu corpo. Amém? Agora eu quero entrar num ponto bem sério. Quando você consegue governar seu corpo, você consegue governar suas vontades. Porque a vontade não está no corpo, a vontade está na alma. E quando a sua alma é acionada dentro de algum tipo de vontade, o seu corpo só executa. Amém? Quando a sua alma é acionada, por isso que o diabo pega agora, e eu quero entrar nesse ponto, o diabo usa esse ecossistema porque o mundo jaz do maligno, ele sabe das tendências carnais, e ele joga dardos inflamados na nossa alma, para ativar vontades nela, para que o teu corpo desempenhe alguns tipos de comportamento. O diabo sabe de tudo isso, e ele sabe como que a sua carne é totalmente, todas as suas tendências carnais estão mapeadas no mundo espiritual. Então é totalmente necessário você estabelecer uma disciplina de corpo, e a primeira defesa que você pode ter quando se trata de disciplina de corpo é jejum. Jejum, pastor, me ajuda na ansiedade? Escuta, o que é jejuar? Jejuar é o quê? Ficar sem comer. Total ou parcial? Total sem líquido e sem alimento sólido, parcial só com líquido. Líquido água, viu? Café não. Aí o que o jejum tem a ver com as minhas vontades? Porque muitas vezes nós somos acionados na vontade, a ter vontades baseado nesses dardos inflamados, ter vontade baseado nesses medos, ter vontades baseado nessas fobias, ter vontades baseadas nessa ansiedade. Mas quando eu jejum, eu estou entrando num lugar onde eu estabeleço um controle para a minha vontade de comer. Por que o jejum é uma prática tão poderosa que gera defesas? Porque quando você consegue controlar a vontade de comer, você também conseguirá controlar qualquer outra vontade do seu corpo. Então fala para o seu irmão assim, você precisa jejuar.
Fecha a boca, pelo amor de Deus. Começa a estabelecer uma disciplina de jejum. Eu estou falando de uma prática espiritual, porque o nosso espírito está interligado, o nosso espírito ele existe para gerar um governo sobre a nossa alma, e se as minhas vontades estão no campo da alma, e a minha alma é tomada por ansiedade, essa ansiedade não pode se tornar o governo dos meus pés, eu preciso controlar ela. Então esse controle começa com uma disciplina do corpo, porque quando eu coloco a minha carne no lugar dela, eu consigo controlar qualquer comportamento que essa vontade inflamada pelo mundo queira desenvolver nela. Então, pastor, para mim eu ia vir aqui, você ia falar, ia pôr a mão na minha cabeça e orar, e isso ia ser destruído. Sim, irmão, a gente pode pôr a mão, pode orar, pode te ungir, você pode ir embora feliz da vida. Daqui a pouco o ecossistema começa a jogar as pressões tudo de novo em você. Por isso que tem coisas que não se resolve com a inexistência, tem coisas que se resolve com o governo. Porque essa tal da ansiedade sempre vai existir, ou você governa ela, ou ela governa você. Então não é o quanto, sabe, irmãos, o que a gente precisa entender é que quando eu começo a me entregar em jejum, eu estou estabelecendo uma cultura de controle para o meu corpo. Amém. E é tão poderoso, irmãos, quando você estabelece, o jejum é saudável, jejum faz bem para a saúde, amém ou não? Segunda coisa, irmãos, que é muito importante estabelecer uma disciplina. Deus fez o seu corpo tão perfeito, Deus fez o seu corpo saudável, e a capacidade que o seu corpo tem, seu cérebro tem, sabe, áreas, regiões do seu corpo tem, para poder viver de forma perfeita, de um organismo perfeito, seu corpo poder liberar perfeitamente toda a saúde, tudo que o seu corpo enfermo precisa para ser curado, já tem dentro dele em forma de hormônios, forma de medicação e remédio. Pastor, como que eu libero isso? Qual foi a última vez que você decidiu rigorosamente, disciplinadamente viver uma vida física saudável? Ou você acha que você, pelo fato de ser cheio do Espírito Santo, não tem que cuidar da saúde do seu corpo? Deus é responsável pela cura, você é responsável pela saúde. Diga isso bem forte. Bem forte, diga: Deus traz a cura, mas eu promovo saúde. Irmãos, nós não temos disciplina de jejum, nós não temos disciplina de zelo, e estamos debaixo dessa atmosfera que nos enche desse sentimento, estamos sem defesas, então tudo que vem, irmãos, a gente recebe, porque a gente não tem controle, não tem governo, não tem. Então você precisa estabelecer uma cultura de disciplina. Tudo começa quando você olha e fala assim: eu preciso, essa ansiedade que me acelera, que me toma, que me faz ter pensamentos tão terríveis, se eu começar a controlar o meu corpo, eu consigo governar a minha alma? Sim. Porque do lugar que nasce a vontade de comer, nasce todas as outras vontades do seu ser. Vou repetir isso. Do lugar que nasce a vontade de comer, nasce todas as outras vontades de comer. Então, se você consegue controlar a vontade de comer, você também controlará qualquer outra vontade do seu ser. Jesus mandou jejuar. Amém? Amém? Aleluia. Nós precisamos entender também sobre a nossa alma, começar a entender, irmãos, que existem bloqueios, limitações, que muitas vezes nós não recebemos todo o potencial que vem de Deus, porque quando chega na nossa alma tem esses bloqueios. A ansiedade é um bloqueio que impede o que Deus vai trazer sobre nós.
Porque, pastor, nossa alma, ela existe, foi formada e criada para receber todos esses afetos, só que a gente precisa arrancar esses bloqueios, criados por causa do que a gente recebeu na infância, na juventude, na adolescência, que até hoje tem efeito em nós. Uma alma bloqueada, travada, porque recebeu afetos errados, violências, sabe-se lá o que foi. Ouviu muitas coisas, muitas palavras, e hoje qualquer tipo de memória do passado aciona uma alma. A memória é como se fosse um fio desencapado, que quando, sabe, encosta um no outro, dá um curto-circuito dentro de você, e você consegue viver uma coisa de 30 anos atrás, como se fosse agora, e isso te deixa ansioso. E essa ansiedade te deixa bloqueado, e esse bloqueio te faz pensar de forma errada, e quando você pensa de forma errada, Deus não pode ir além daquilo que você pensa. Quem está entendendo? Então tudo que Deus quer fazer, irmãos, nesse primeiro dia aqui, é uma breve introdução, para você entender, que toda essa situação que existe dentro de você, o problema não é ela existir, o problema é ela governar. E você é capaz de governar isso. Você é totalmente capaz de não deixar que os seus pés sejam tomados por essa forma de caminhar. Por quê, pastor? Porque dentro de você tem todos os recursos físicos necessários. Dentro de você tem todos os recursos emocionais necessários, e dentro de você tem todos os recursos espirituais necessários. Quando Deus te deu uma alma, Ele te deu uma alma para poder captar os recursos vindo da natureza dEle. Se a sua alma é capaz de captar as emoções emitidas pelo mundo que te deixa ansioso, ela também é capaz de captar o domínio próprio, o amor, a alegria, a paz que vem de Deus para te fazer controlar todas essas coisas. Todas essas coisas. Diga bem forte: a minha alma, bem forte, a minha alma existe para captar os recursos que vêm de Deus. Pastor, e quando ela vem captar essas coisas que vêm do mundo, você governa e controla. Mas está deixando meu coração acelerar, você governa e controla. Queria que desaparecesse, que nunca existisse. Não é sobre inexistência, é sobre governo. E aí eu quero ler um versículo com vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O texto diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Tem ansiedade aí? O que você faz com ela? Lança. Amém? Ó, isso aqui é uma garrafa de ansiedade, quem quer? Pega aí, Alessandro, vou jogar. Aí Deus fala assim: essa aqui é a sua ansiedade, você bebe dela, você carrega ela para onde você vai, ela molha você. Aí Jesus pega e fala assim: pega essa ansiedade, ó, lança sobre ele. Lança. Ele não vai lançar de volta, é você que lança. Lança sobre ele as suas ansiedades. Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no decurso da sua vida? Mateus 6. Você sabe o que é um côvado? Era uma medida de distância na época, que corresponde a essa ponta do seu dedo maior até seu cotovelo. Isso aqui é um côvado. O que a Bíblia está dizendo é: se você estiver ansioso, você pode acrescentar essa distância aqui no curso da sua vida. Porque a ansiedade não acrescenta vida, a ansiedade ela diminui o curso da vida.
Porque o tempo está passando e você não está vivendo, porque você está achando que vai acontecer coisa que nunca vai acontecer. Fala para o seu irmão, e os cabelos brancos, e as ruguinhas, estão aparecendo, e você não está vivendo, porque você está achando. Ele tem cuidado de vós. Eu não quero chegar aqui ao ponto de falar que a ansiedade é falta de fé, porque eu não vejo assim. Nós temos fé. Nunca aceite alguém olhar para você e falar, você não tem fé. Você tem fé. Ansiedade não tem nada a ver com falta de fé. Ansiedade tem a ver com falta de defesas na alma. A fé é um combustível do espírito, ela não é sentimento, ela não é emoção. Fé não é emocional, ainda que viver pela fé é emocionante. É emocionante, é uma aventura viver pela fé. Mas fé não é emocional. Então não olhe como falta de fé, olhe sempre como minha alma está sem defesas, eu preciso criar defesas na minha alma, disciplina no meu corpo, eu preciso dar a ela o que é devido, alimentá-la, para que eu tenha força para governar. Então saia daqui nessa noite pensando da seguinte forma: é chegada a hora de governar, é chegado a hora de criar defesas contra isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Talvez a melhor coisa que você pode fazer é, quando que tudo isso começou? O que aconteceu quando tudo isso foi um start na minha vida? Foi uma decepção? Então talvez você precisa perdoar, voltar um pouquinho, entender qual foi a brecha que se abriu para que tudo isso iniciasse. Pastor, eu não sei quando foi, de repente foi um acúmulo de coisas que você foi absorvendo, e chegou uma hora que a tua alma captou tanta coisa que pesou. Aí você precisa entender, se pesou, peraí, a Bíblia diz assim, irmãos, que o fardo dele é suave e leve. Suave e leve. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e leve. Amém, meus irmãos? Fique de pé.